A Arte da Prudência Audiobook. Baltazar Gracia. Ao leitor, nem ao justo leis, nem ao sábio conselhos, mas ninguém soube que bastasse para si. Uma coisa me haverás de perdoar e outra agradecer. O chamar oráculo este epítome de aforismo sobre o viver, pois o é no que tem de sentencioso e conciso. O oferecer-te de um rasgo todos os 12 graciães, tão estimado cada um, que é o discreto, tão logo publicado em Espanha, foi traduzido na França para sua língua e impresso em sua corte. Sirva este de memorial à razão no banquete de seus sábios, em que se registrem os pratos prudenciais que irão sendo servidos nas demais obras, para distribuir o gosto com gênio. 1. Tudo alcança a perfeição, e tornar-se uma verdadeira pessoa constitui a maior perfeição de todas. Fazer um sábio no presente exige mais do que se exigiu para fazer 7 no passado. E atualmente é preciso mais habilidade para se lidar com um só homem do que antigamente com todo um povo. 2. Caráter e inteligência são os polos que fazem luzir os predicados. Um sem a outra é apenas meia felicidade. Não basta ser inteligente. É preciso também ter o caráter apropriado. O tolo fracassa por desconsiderar sua condição, posição, origem, amizades. 3. Manter o suspense. O êxito inesperado ganha admiração. O que é óbvio não é nem inútil, nem de bom gosto. Não se declarar de imediato atiça a curiosidade, em especial se a posição é importante o bastante para causar expectativas. O ministério, por sua característica arcana, provoca veneração. Mesmo ao se revelar, evita a franqueza total e não permite que todos venham a franquear o seu íntimo. É no silêncio cauteloso que a sensatez se refugia. As decisões, uma vez declaradas, nunca granjeiam estima e expõem à censura. Se desacertadas, estará duplamente desgraçado. Se quiser atenção e desvelo, imite a divindade. 4. Conhecimento e coragem se alternam na grandeza. Sendo imortais, imortalizam. Você é um tanto quanto sabe, e se for sábio é capaz de tudo. Homem sem saber, mundo às escuras. Discernimento e força, olhos e mãos. Sem valor, a sabedoria é estéril. 5. Criar dependência. Faz-se um Deus não adorando a estátua, mas adorando-a. O sagaz prefere necessitados de si do que agradecidos. A gratidão vulgar vale menos do que a esperança cortês, pois a esperança tem boa memória e a gratidão é esquecida. Obtém mais da dependência que da cortesia. Quem já matou a sede das costas à fonte, e a laranja espremida passa de ouro a lodo. Finda a dependências, desaparecem as boas maneiras, bem como estima. A lição mais importante que a experiência ensina é conservar a dependência, e nutri-la sem satisfazê-la, mesmo diante de um rei. Mas não chegue a extremos, calando para que os outros errem ou tornando o mal incurável em proveito próprio. 6. Alcançar a perfeição. Ninguém nasce perfeito. Deve-se aperfeiçoar dia a dia, tanto pessoal quanto profissionalmente, até se realizar por completo, repleto de dotes e de qualidades. Será reconhecido pelo requintado gosto, inteligência aguda, intenção clara, discernimento maduro. Alguns nunca se realizam, falta-lhe sempre alguma coisa. Outros requerem um longo tempo para se formar. O homem completo, sábio de expressão, prudente nas ações é aceito, e até desejado para privar do seleto grupo dos discretos. 7. Não eclipsar o patrão. Toda derrota provoca ódio, e superar o chefe tanto é tolo quanto fatal. A supremacia é sempre detestada, em especial pelos supervisores. O sábio deve ocultar as vantagens comuns, assim como se disfarça a beleza com um toque de desalinho. A muitos não incomoda ser superado em riqueza, caráter ou temperamento, mas ninguém, em especial um soberano, gosta que lhe excedam em inteligência. Trata-se, afinal, do maior dos atributos, e qualquer crime contra ele constitui lesa majestade. Os soberanos querem sê-lo no que é mais importante. Os príncipes gostam de ser ajudados, mas não sobrepujados. Ao aconselhá-los, faça-o como se os lembrasse de algo esquecido, não como se acendesse a luz que ele é incapaz de ver. Os astros nos ensinam tal sutileza. São filhos e brilhantes, mas nunca rivalizam com o sol. 8. Não ceder a paixões. A qualidade espiritual mais elevada.
que sua superioridade o redima de impressões comuns, passageiras. Não há maestria maior que o domínio sobre si próprio e as paixões. É o trunfo do livre-arbítrio. A paixão pode até afetá-lo, mas não permita que afete sua posição, muito menos se esta for importante. Trata-se de uma maneira sensata de evitar problemas e um caminho mais curto para se obter a estima dos outros. 9. Desmentir os defeitos de seu país. A água absorve as boas e más qualidades dos leitos que percorre. Os homens partilham as da região em que nascem. Alguns devem mais que outros a seu país ou cidade natal, pois nasceram sob céus auspiciosos. Nenhum país, nem mesmo o mais oculto, deixa de ter um defeito peculiar, e tais fraquezas servem de defesa ou consolo às nações vizinhas. É vitoriosa a destreza corrigir, ou ao menos ocultar, tais falhas. Agindo assim, você será reverenciado como o único entre seu povo, pois o menos esperado é o mais valorizado. Outros defeitos têm como causa a linguagem, a condição, a ocupação e a idade. Todos esses defeitos, quando coincidem no único sujeito e não se toma nenhum cuidado para preveni-lo e corrigi-los, produzem um monstro insuportável. 10. Fama e fortuna. O que uma tem de inconstante, a outra, de firme. A última nos ajuda a viver, a primeira nos ajuda mais tarde. A fortuna contra a inveja, a fama contra esquecimento. Podemos desejar a fortuna, e às vezes nutri-la com nossos esforços, mas toda fama exige trabalho constante. O desejo de reputação nasce da virtude, a fama foi e é irmã de gigantes. Anda sempre pelos extremos. Monstros ou prodígios, vitupérios e elogios. 11. Associar-se àqueles com quem pode aprender. Seja o convívio amigável uma escola de erudição e torne a conversação instrutiva. Faça dos amigos professores e combine a utilidade da aprendizagem com o gosto da conversa. Alterne a fruição com a instrução. O que você diz será recompensado com aplausos. O que ouve, com aprendizados. O que nos leva aos outros, em geral, é a nossa própria conveniência. Aqui ela tem um sentido maior. Os prudentes frequentam as casas de renomados heróis que são mais palcos de heroísmo que palácios de futilidade. Alguns são notáveis pelos conhecimentos e bom senso, pelo exemplo e pelo modo de agir, são oráculos de toda a grandeza. Aqueles que os cercam formam uma academia refinada de discrição e sabedoria elegantes. 12. Natureza e arte, matéria e obra. Toda beleza requer ajuda. A perfeição se transforma em barbárie quando não é enobrecida pelo artifício. O artifício resgata o mal e aperfeiçoa o bom. A natureza costuma nos deixar quando mais precisamos dela. Recorramos à arte. Sem ela o melhor talento é grosseiro, e, sem cultura, as qualidades ficam pela metade. Sem artifício, o homem parece bruto e rude. A perfeição exige polimento. 13. Agir com intenções. Seja segunda ou primeira, a vida do homem consiste numa milícia contra a malícia do homem. A astúcia luta com estratégias de intenção. Nunca faz o que indica. Aponta para enganar, golpeia indiferente no ar e desfere o golpe, atuando sobre a realidade imprevista com dissimulação atenta. A fim de conquistar a atenção e a confiança dos outros, deixa transparecer um intento. Logo em seguida, porém, muda de posição e vence pela surpresa. A inteligência perspicaz previne-se da astúcia observando-a detidamente, espreita com cuidado, entende o oposto do que a astúcia quis que compreendesse e percebe de imediato as falsas intenções. A inteligência ignora a primeira intenção, aguardando a segunda, e até a terceira. A simulação cresce mais ainda ao ver seu truques descoberto e tenta enganar contando a verdade. Muda de jogo, engana com a aparente falta de malícia. Sua astúcia se baseia na maior franqueza. Mas a observação se adianta, discernindo através de tudo isso percebendo as sombras envoltas em luz. Decifra a intenção, que mais parece singela. Assim é a luta da astúcia de Pitão, a gigantesca serpente aniquilada por Apolo ao pé do Monte Parnaso, contra a franqueza dos penetrantes raios de Apolo. 14. Realidade e também modos. Não basta a substância, é necessária também a circunstância. O mau jeito estraga tudo, inclusive o que é justo e razoável. Já a maneira correta repara tudo.
Abranda uma negação, adoça a verdade e até faz a velhice parecer bonita. O como das coisas é muito importante, e um comportamento correto conquista a afeição dos outros. O bel portar-se é algo precioso na vida. Fale e comporte-se bem, e promoverá seu sucesso. 15. Cercar-se de auxiliares competentes. Os poderosos são felizes quando cercados de valentes de notável entendimento, capazes de livrá-los das enrascadas em que foram colocadas pela própria ignorância, e de tomarem seu lugar contra as dificuldades. Saber utilizar os sábios constitui uma qualidade única, melhor do que escravizar os reis, como fazia Tigrano. É uma nova maneira de dominar os outros no que tange o melhor da vida, transformar com arte em servidores aqueles que a natureza fez superiores. Temos pouco para viver e muito para saber. Requer uma habilidade notável estudar e aprender sem esforço, estudar muito por meio de muitos, e saber mais que todos eles juntos. Faça-o, e falará por muitos em qualquer reunião. Falará por tantos sábios quantos o precederam, e ganhará fama como oráculo graças ao suor dos outros. Escolha um tema e permita às cabeças que o rodeiam proporcionar-lhe um conhecimento concentrado. Se não pôde fazer do conhecimento seu servo, torne-o seu amigo. 16. Conhecimento e intenções nobres garantem a fecundidade do seu sucesso. Quando o bom entendimento se une com a má intenção, não se tem um matrimônio, mas uma violação monstruosa. A intenção maligna envenena as melhores qualidades. Auxiliada pelo conhecimento, corrompe com maior sutileza. Infeliz a excelência que se entrega à maldade. Conhecimento sem consenso significa loucura em dobro. 17. Variar o modo de agir. Isso vai confundir os outros, em especial seus rivais, despertando-lhes a curiosidade e a atenção. Se agir sempre de acordo com a primeira intenção, só agir será previsível e frustrado. É fácil abater o pássaro que voa em linha reta, mas não aquele que altera seu voo. Não haja sempre conforme a segunda intenção, tampouco. Repita seu agir, e os outros descobrirão a artimanha. A malícia fica à espreita, é preciso uma grande sutileza para enganá-la. O jogador perfeito nunca move a peça que se espera, e muito menos a peça que seu adversário desejaria. 18. Esforço e talento. Não há superioridade sem essas duas qualidades. Havendo ambas, a superioridade supera a si mesma. A mediocridade com esforço consegue mais do que os superiores que não o fazem. O trabalho dignifica. Com ele, adquire-se reputação. Alguns são incapazes de se aplicar mesmo às tarefas mais simples. O esforço depende quase sempre do temperamento. É aceitável ser medíocre num trabalho sem importância. Há a desculpa de que fomos talhados para coisas nobres. Porém, contentar-se em ser medíocre numa tarefa inferior, podendo ser excelente na mais elevada, não tem desculpa. Tanto a arte quanto a natureza são necessárias, e a aplicação as consagra. 19. Não despertar expectativas. Aquilo que é muito celebrado raramente preenche a grande expectativa. Nunca o real pode alcançar o imaginado, porque devanear perfeições é fácil, difícil é consegui-las. O casamento da imaginação com o desejo concebe as coisas sempre muito melhores do que elas são de fato. Por maior que seja a capacidade, ela nunca será suficiente para satisfazer o pré-estabelecido, e aqueles que foram enganados pela expectativa exagerada são levados mais rapidamente à decepção do que à admiração. A esperança é uma grande falsária da verdade. O bom senso deve corrigi-la, procurando que a fruição seja maior que o desejo. Certa dose de crédito inicial deve servir para despertar a curiosidade, não para emprenhar o objeto. É muito melhor quando a realidade supera as expectativas, e algo se revela melhor do que imaginamos a princípio. Essa regra não vale para coisas ruins. Quando se exagerar um mal, ao conhecer a realidade, aplaude-se. O que se temia como desastroso chega a parecer tolerável. 20. Nascer na época certa. Os sujeitos de qualidades extraordinárias dependem do tempo em que vivemos. Nem todos tiveram a época que mereciam, e muitos que tiveram não souberam aproveitá-la. Alguns mereceram tempos melhores, pois nem tudo que é bom trunfa sempre. Todas as coisas têm suas estações, até os valores estão sujeitos à moda.
Mas o sábio tem uma vantagem: é eterno. Se este não é seu século, muitos outros serão. 21. Regra para ter sorte. A sorte tem suas regras, e para os sábios ela não é tão cega. A sorte conta com a ajuda do esforço. Alguns se contentam em se colocar confiantes à porta da deusa, esperando que ela haja. Outros são mais sensatos, e vão além como uma audácia cautelosa. Amparada pela coragem e pela virtude, a audácia espreita a sorte e a adula com determinação. Quem pensar direito, porém, terá eficazmente um único plano de ação: virtude e prudência, pois a sorte e o azar se acham na prudência ou na precipitação. 22. Manter-se bem informado. As pessoas inteligentes se armam com munição de saber requintado, um saber prático e atualizado, mais informativo do que vulgar. Possuir uma dose temperada de ditos espirituosos e de feitos galantes para os utilizar no momento oportuno. Às vezes, o que é dito brincando instrui melhor que a serenidade. Para alguns, o conhecimento obtido através de uma conversa foi mais valioso do que todas as 7 artes, não importando o quanto sejam liberais. 23. Não ter nenhuma imperfeição. Poucos são os que vivem sem alguma falha moral ou defeito natural, ao qual se entregam quando seria fácil deles se livrar. A prudência alheia vê com pesar um talento sublime, universal, obscurecido por um pequeno defeito. Uma única nuvem eclipsa o sol. Os defeitos são máculas no rosto da reputação, e a malevolência as percebe rapidamente. Requer uma grande habilidade transformá-las em brilhos. Desta maneira César soube laurear seu defeito. 24. Temperar a imaginação. Devemos ora refreá-la, ora estimulá-la. Toda felicidade depende da imaginação, e esta deveria ser orientada pelo bom senso. Às vezes, ela se comporta como um tirano. Não lhe bastando especular, toma conta de nossa vida, a qual se torna agradável ou desagradável, tornando-nos infelizes ou satisfeitos demais conosco mesmo. A alguns causa só desgosto, pois a imaginação é um algoz dos tolos. A outros promete felicidade e aventura, alegria e vertigem. Ela pode fazer tudo isso, se não for temperada pela prudência e pelo bom senso. 25. O bom entendedor. Saber argumentar foi outrora tido como a suprema arte. Hoje não basta. Temos de adivinhar, sobretudo nas questões que podem nos enganar. Não pode ser entendido aquele que não é bom entendedor. Há videntes do coração e linces das intenções. As verdades mais importantes exprimem sempre por meias palavras. Só os atentos as compreendem totalmente. Nos assuntos que parecem favoráveis, puxe as rédeas de credulidade. Nos odiosos, use as esporas. 26. Descobrir o ponto fraco de cada um. A arte de influenciar a vontade dos outros envolve mais habilidade que determinação. É preciso saber qual a porta de acesso. Cada vontade tem seu foco de interesse, varia de acordo com o gosto. Todos são idólatras. Uns da estima, outros do dinheiro, e a maioria do prazer. A manha consiste em identificar os ídolos capazes de motivar indivíduos. É como possuir a chave do querer alheio. É preciso atingir a motivação básica, que nem sempre consiste em algo elevado e importante. A maioria das vezes é mesmo muito baixo, porque no mundo existem mais desordenados do que disciplinados. Primeiramente, avalie a índole, então toque no ponto fraco. Tente-o com o objetivo de sua afeição e infalivelmente dará checkmate no seu arbítrio. 27. Melhor ser intensivo que extensivo. A perfeição não está na quantidade, mas na qualidade. As coisas muito boas sempre foram poucas e raras. A abundância traz desvalorização. Mesmo entre os homens, geralmente os gigantes são os verdadeiros anões. Alguns elogiam os livros por seu volume, como se fossem escritos para exercitar os braços, e não a cabeça. A extensão por si só nunca nos leva além da mediocridade, e a sina dos homens universais pelo desejo de tudo entenderem é não serem versados em nada. A intensidade leva à excelência, e em assuntos de grande importância é heróica. 28. Não ser vulgar em nada. Sobretudo no gosto.
Sábio é aquele que fica descontente quando as coisas agradam a muitos. As pessoas sensatas nunca se satisfazem com aplausos comuns. Alguns são tão camaleões da popularidade que preferem o sopro vulgar da multidão do que as suavíssimas brisas de Apolo. Também não seja vulgar no discernimento. Não aprecie os milagres do vulgo, pois não passam de charlatanismo. A multidão se encanta com a tolice e não presta qualquer atenção a um bom conselheiro. 29. Integridade e firmeza. Esteja sempre do lado da razão, e com tal firmeza de propósito que nem a paixão comum, nem a tirania o desviem dela. Mas onde está essa fênix de equidade? Poucos cultivam a integridade. Muitos a louvam, mas poucas a visitam. Alguns a seguem até que a situação se torne perigosa. Em perigo, os falsos a renegam e os políticos a simulam. Ela não teme contrair a amizade, o poder e mesmo o seu próprio bem, e é nessa hora que é repudiada. Os astutos elaboram sofismas sutis e falam de louváveis motivos superiores ou de razão de Estado. Mas o homem realmente leal considera a dissimulação uma espécie de traição e presa mais firme do que o ser sagaz e se encontra sempre do lado da verdade. Se diverte aos outros, não é devido à sua inconstância, mas porque os outros abandonaram a verdade. 30. Não se dedicar a coisas sem reputação. Muitos menos as quiméricas, que trazem mais desprezo que estima. O capricho fundou muitas seitas, e o sensato deve fugir de todas elas. Há gostos extravagantes que abraçam tudo que os sábios repudiam. Satisfazem-se com todo tipo de singularidade, embora isso se torne conhecidos, obtêm com mais frequência o riso que o respeito. Mesmo ao buscar a sabedoria, os prudentes devem evitar a afetação e a atenção pública, em especial nas questões em que podem se expor ao ridículo. Também de nada adianta nomear tais questões. O desprezo geral já conhece todas. 31. Conhecer os afortunados a fim de escolhê-los, e os desafortunados a fim de evitá-los. A infelicidade costuma ser apanágio da estupidez, e entre os párias nada é tão contagioso. Nunca abra a porta para o menor dos males, pois muitos outros, maiores, espreitam lá fora. O segredo do jogo é saber descartar. A pior carta do triunfo da mão é mais importante do que a melhor carta da mão perdedora que você acabou de apostar. Na dúvida, é bom se acercar dos sábios e dos prudentes. Mais cedo ou mais tarde eles encontrarão aventura. 32. Torna-se conhecido por agradar aos outros, especialmente se são seus subalternos. É útil aos soberanos obter as boas graças de todos. A única vantagem do poder fazer o bem mais do que qualquer outro. Aqueles que são amigos fazem amizades. Outros, ao contrário, decidem ser desatenciosos, não porque é trabalhoso, mas só por maldade. Opondo-se em tudo à divina comunicabilidade. 33. Saber esquivar-se. Uma das maiores regras da vida consiste em saber negar, e é ainda mais importante recusar tanto certas tarefas quanto aos outros. Existem certas atividades inconvenientes, traças do tempo precioso, e ocupar-se com o descabido é pior do que não fazer nada. Para ser prudente, não basta não se intrometer nos assuntos alheios, é preciso também impedir os outros de se intrometer nos seus. Não se dê aos outros a ponto de não poder mais se dar a si mesmo. Não abuse de seus amigos, nem lhes peça mais do que concederiam por si. Todo excesso constitui um vício, principalmente no trato com os outros. Com esta prudente moderação, você permanecerá nas boas graças dos outros e conservará seu preciosíssimo respeito. Mantenha, pois, a liberdade de escolher aquilo que prefere e nunca atente contra o seu próprio bom gosto. 34. Conhecer seu principal atributo. Seu dom de destaque. Cultive-o e incentive os demais. Todos alcançariam a excelência em alguma coisa se conhecessem sua qualidade dominante. Identifique o rei dos seus atributos e se dedique a ele com afianço. Alguns se destacam com discernimento e outros, na coragem. Os demais violentam a sua aptidão e não alcançam a superioridade em nada. Deixem-se cegar a lisonjear pelas paixões até que, tarde demais, o tempo as desminta. 35. Considerar as questões com cuidado.
a refletir mais sobre aquelas que mais importam. Os tolos se perdem por não pensar. Nunca enxergam nem a metade das coisas, e, por não perceberem nem suas vantagens, nem seu prejuízo, empregam mal seu esforço. Alguns ponderam às avessas, prestando muita atenção ao que importa pouco, e pouca atenção ao que importa muito. Muitos nunca perdem a cabeça por não terem cabeça para perder. Há certas coisas que devemos considerar com todo cuidado e manter nas profundezas da mente. Os sábios analisam tudo, mergulham nos temas especialmente profundos ou duvidosos, às vezes cogitando que há mais do que lhes ocorre. Fazem com que a reflexão avance além da percepção. 36. Avaliar sorte. Para poder agir e para se empenhar. E bobagem a alguém de 40 anos pedir saúde a Hipócrates, e bobagem ainda maior pedir prudência a Sêneca. Reger a sorte é uma arte, seja esperando-a, pois ela às vezes não se apressa, seja aproveitando-se dela quando é oportuna, embora nunca vá entender totalmente o seu proceder bizarro. Se a sorte a tem favorecido, prossiga com ousadia, uma vez que ela adora os ousados e, como uma mulher deslumbrante, os jovens. Se é um azarado, abstenha-se de agir. Retire-se e evite de falhar 2 vezes. Se a dominou, você deu um grande passo à frente. 37. Identificar e saber usar a insinuação. É o ponto mais sutil do convívio humano. Pode ser usada para sondar os ânimos e perscrutar discretamente o coração. Há a insinuação maliciosa, agressiva, tingida com as ervas da inveja, untada com o veneno da paixão. O relâmpago invisível capaz de nos tirar toda a graça e a estima. Muitos perderam o convívio superior e inferior, devido a uma única palavra. Há insinuações que, por serem favoráveis, agem ao contrário, sustentando. 38. Deixar o jogo enquanto estiver ganhando. Os melhores jogadores fazem isso. Uma retirada elegante é tão importante quanto um ataque de estilo. Ponha a salvo seus sucessores, tão logo forem suficientes, quando forem muitos. Uma boa sorte continuada é sempre suspeita. É mais seguro quando a sorte é alternante, o que, além disso, possibilita que se desfrute um prazer agridoce. Quanto maior a sorte, maiores são as chances que se tem de um deslize estragar tudo. Às vezes, a dona da sorte nos recompensa, trocando a curta duração pela intensidade de seus favores. Ela se cansa quando tem de carregar alguém nas costas por muito tempo. 39. Saber reconhecer o ponto de maturação no tempo certo e tirar proveito disso. Todas as obras da natureza atingem seu ponto de perfeição. Até chegar ao ápice, enriquecem, daí em diante minguam. Raras são as obras de arte que não podem ser aprimoradas. É próprio do bom gosto saber usufruir cada coisa quando atinge a perfeição. Nem todos podem, e nem todos os que podem sabem como. Mesmo os frutos do intelecto alcançam o ponto perfeito da maturação. Mas é preciso saber reconhecê-lo, para poder valorizá-lo e tirar proveito dele. 40. Ter a simpatia dos outros. É ótimo conquistar a admiração geral, mas melhor ainda é conquistar a afeição. Depende-se, em parte, da sorte, o resto é esforço. Começa-se com aquela e continua-se com este. Não basta a excelência dos dotes, embora se suponha com frequência que é mais fácil ganhar afeto depois ganhar a estima. A benevolência depende da beneficência. Pratique todo tipo de bem, boas palavras e ações ainda melhores. Ame, para ser amado. É com a cortesia que os grandes cativam os outros. Estenda primeiro a mão aos feitos e depois a pena. Da espada às letras, pois há também a simpatia dos escritores, e esta é eterna. 41. Nunca exagerar. Não é sensato usar superlativos. Ofendem a verdade e desabonam seu discernimento. Ao exagerar, desperdiçamos nossos elogios e mostramos limitação de conhecimento e gosto. O louvor desperta a curiosidade, atiça o desejo e, mais tarde, quando se percebe que os bens foram superestimados, como acontece muitas vezes, a esperança traída vinga-se menosprezado o elogiado e aquele que elogiou. Os cautos têm comedimento, preferido pecar pouco a muito. Raras são as eminências, portanto tempere sua apreciação. A ênfase é uma forma de mentir.
pode arruinar nossa reputação de bom gosto e, ainda pior, de sabedoria. 42. A autoridade nata é de uma força superior, secreta. Não deve emanar de artificialismo enfadonho, mas de um domínio natural. Todos se submetem a ela sem saber porquê, reconhecendo o secreto vigor da autoridade nara. Tais pessoas têm um caráter altivo, reis por mérito, leões por direito natural. Cativam o respeito, o coração e até a mente dos outros. Quando abençoados com outros dons, nascem para ser excelentes políticos. São capazes de realizar mais como uma insinuação do que outros com prolixidade. 43. Sentir como poucos e falar como muitos. Remar contra a corrente não desfaz enganos e é extremamente perigoso. Só um Sócrates pode tentar. O discordar é tomado como insulto, pois condena a opinião alheia. Muitos se ofendem em consideração àquele que foi censurado e àqueles que o aplaudiram. A verdade pertence a poucos. O engano é tão comum quanto vulgar. Nunca se conhecem os sábios pelo que dizem em público. Eles não falam com a própria voz, mas com a da tolice comum, por mais que dela discordem no íntimo. O sensato evita tanto ser contrariado quanto contrariar os outros. Pode ser rápido censurar, mas deve ser lento para tornar pública a censura. Os sentimentos são livres. Não podem e não devem ser violados. O homem prudente busca refúgio no seu sagrado silêncio, e se mostra a poucos e cordatos. 44. Tratar com simpatia os grandes homens. O herói se combina com heróis. Tal capacidade, chamada simpatia, constitui uma maravilha da natureza, por ser tão misteriosa quanto benéfica. Existe afinidade de coração e de temperamento, e os efeitos da simpatia se parecem com os que o vulgo atribui às poções mágicas. Essa simpatia, além de nos ajudar a ganhar estima, faz com que os outros se inclinem para nós, granjeando rapidamente sua boa vontade. Persuade sem palavras, conquista sem mérito. Existe a simpatia ativa e a passiva, e ambas operam maravilhas quando ornadas de qualidades sublimes. Requer grande habilidade conhecê-las, distingui-las e tirar proveito delas. Não há esforço que baste se não houver tal privilégio misterioso. 45. Usa, mas não abusar das intenções ocultas. E acima de tudo, não as revelar. Todo artifício deve ser disfarçado, pois desperta suspeita, em especial as intenções ocultas, que são odiosas. O engano é comum, portanto previna-se. Mas esconda a sua cautela dos outros, para que não percam a confiança. Uma vez patente, a cautela ofende os outros e induz vingança, despertando males não imaginados. Agir refletidamente nos dá uma grande vantagem. Nada proporciona mais alimento para o pensamento. A maior perfeição de uma ação depende da maestria com que a executamos. 46. Moderar a antipatia. Odiamos gratuitamente alguém, mesmo antes de conhecer-lhes as qualidades. E às vezes tal aversão espontânea se volta para homens emitentes. Que a prudência a controle. Não há maior descrédito do que detestar os superiores. Tanto é vantajoso tratar com simpatia os heróis, quanto desonroso tratá-los com antipatia. 47. Não se envolver em complicações. Eis uma das primordiais preocupações da prudência. É longo caminho a percorrer de um extremo ao outro, e os prudentes permanecem na área central da sensatez. É decisão amadurecida romper tal estado, pois é mais fácil tirar o corpo do perigo do que sair-se bem dele. As situações perigosas colocam nosso bom senso na berlinda, e é mais seguro evitá-las por completo. Uma complicação traz outra maior, conduzindo-nos à beira do desastre. Alguns são precipitados, por temperamento ou por nacionalidade, e é com rapidez que se envolvem em situações perigosas. Mas aquele que caminha à luz da razão avalia a situação e percebe que há mais valor em evitar o perigo do que em vencê-lo. Vendo que já existe um tolo imprudente, evita ser-lhe segundo. 48. Está mais próximo de se tornar uma verdadeira pessoa aquele que tem profundidade. O interior é até mais importante do que o exterior. Alguns sujeitos são fachada só, a exemplo de uma casa inacabada por falta de dinheiro. Apresentam a entrada de um palácio, mas o interior de choça.
Tais sujeitos não lhe oferecem um lugar onde parar, embora estejam sempre em repouso, pois, concluídas as primeiras saudações, a conversa se acaba. Pavoneiam-se durante as cortesias iniciais como cavalos sicilianos, mas logo param em silêncio. 49. Homem criterioso e observador. Domina as coisas e não deixa que as coisas o dominem. Sonda as maiores profundezas e disseca os problemas com perfeição anatômica. Só de ver alguém, já o compreende e avalia sua essência. Possui grande poder de observação, decifra mesmo o que se acha oculto. Observa com argúcia, concebe sagazmente, argumenta sabiamente. Não há nada que não possa descobrir, notar, aprender, entender. 50. Nunca perder o respeito de si mesmo. Nem condescender demais consigo próprio. Que sua integridade seja diretriz da sua retidão. Deva mais à severidade de seu próprio julgamento do que a todos os preceitos externos. Evite o indecoroso, não devido ao julgamento severo dos outros, mas em respeito à sua sensatez. Chegue a temer a si mesmo e não necessitará como perceptor imaginário de Sêneca. 51. Saber escolher. Quase tudo na vida depende disso. São preciosos bom gosto e julgamento agudo. Inteligência e capacidade não bastam. Não existe perfeição sem discernimento e seleção. Então, envolvidos dois talentos, escolher o melhor. Muitos de inteligência fértil e arguta, julgamento rigoroso, instruídos e bem informados, se perdem na hora de escolher. Sempre escolhem o pior. Como se fizessem questão de errar. Saber escolher constitui uma das maiores dádivas celestes. 52. Nunca perder o controle. Grande ênfase deve pôr a prudência em não perder o controle. Assim se portam os grandes homens, pois a magnitude dificilmente se abala. As paixões são os humores da alma, e qualquer excesso indispõe a prudência. Se a moléstia sai pela boca, sua reputação estará em perigo. Tendo completo domínio de si próprio na prosperidade como na adversidade, ninguém irá censurá-lo, mas admirá-lo. 53. Diligência e inteligência. A diligência executa com presteza aquilo que a inteligência planejou. E, paixão dos tolos apressa, como não descobrem o fundamental, agem afobadamente. Os sábios, ao contrário, costumam pecar por hesitação, pois é da previsão que nasce o preparo. Os tolos não param ante nada, os sábios, ante tudo. Às vezes, as coisas são julgadas corretamente, mas não acabam em erro por ineficiência e negligência. A presteza é a mãe da sorte. Muito faz que não deixar nada para o dia seguinte. Um lema grandioso: apressar-se devagar. 54. Ousar com prudência. Até as lebres puxam a juba de um leão morto. Não se brinca com a coragem. Se ceder uma vez, acabará cedendo de novo e sempre. Será preciso vencer mais tarde, e teria sido melhor se impor no início. O brio da alma é mais ousado que o corpo. É como a espada. Deve permanecer embainhada na prudência, pronta para a ocasião. É a defesa da pessoa. Um espírito fraco prejudica mais do que um corpo fraco. Muitos tiveram predicados excelentes, mas por lhe faltar este alento do coração, pareceram mortos, e foram sepultados em sua frouxidão. Não foi sem intenção que a engenhosa natureza uniu a doçura do mel ao ferrão da abelha. No corpo há tantos nervos quanto ossos. Não permita ao espírito se só brandura. 55. Saber esperar. É prova de um grande coração quando se tem grandes reservas de paciência. Nunca se afobe ou nunca dê vazão às emoções. Domine-se e dominará os outros. Vagueie pelas vastas dimensões do tempo rumo ao centro da oportunidade. A hesitação sábia tempera os acertos e amadurece os segredos. A muleta do tempo é mais poderosa que a clava de aço de Hércules. O próprio Deus não castiga com as mãos de ferro, mas com os pés de chumbo. Um maravilhoso ditado: o tempo e eu enfrentamos quaisquer outros dois. A sorte dá recompensas maiores àqueles que esperam. 56. Ter bons repentes. Eles nascem de uma feliz presença de espírito. Graças à sua vivacidade, não há apuros, nem acasos incômodos.
Alguns pensam muito e fazem tudo errado, enquanto outros fazem tudo certo sem antes ter pensado. Alguns têm reservas de antiperístase. As dificuldades revelam o melhor deles. Trata-se de monstros que prosperam com a improvisação e erram sempre que pensam em algo. O que não lhes ocorre de imediato jamais lhe ocorrerá, e de nada adianta pensar depois. A rapidez arranca aplausos, pois revela uma capacidade prodigiosa. Argúcia no pensamento, prudência nos atos. 57. Ponderação traz segurança. O que tiver bem feito, ou terá feito com rapidez adequada. O que se faz de imediato logo se desfaz, mas o que deve durar uma eternidade também leva muito tempo para ser feito. Só a perfeição tem valor, e só o certo pendura. A profunda compreensão logra verdades imortais. O que muito vale muito custa. E assim é com os metais. O mais precioso deles demora mais para ser fundido, e pesa mais. 58. Saber dosar. Não se deve mostrar a mesma inteligência a todos, nem dedicar às coisas mais esforço do que o necessário. Não desperdice seu saber e energia. O bom falcoeiro usa apenas os pássaros que a caça exige. Não se exiba todo dia, pois em breve não causará admiração. É preciso sempre deixar uma novidade reservada. Aquele que mostra um pouco a cada dia mantém as expectativas, e os limites do seu cabedal não são desvendados. 59. Concluir bem. Na casa da sorte, quem entra pela porta do prazer sai pela porta do pesar, e vice-versa. Cuide mais do desfecho das coisas, e dê mais atenção a uma boa saída do que a uma entrada bastante aplaudida. É frequente que os desafortunados tenham início muitos favoráveis e fins muitos trágicos. O que importa não são os aplausos da entrada, porque isso é comum, mas fazer falta ao partir. Raros são os que continuam sendo desejados, e raras vezes a sorte acompanha alguém até a saída. Ela tanto é cortês com os que chegam como rude com os que partem. 60. Bom senso. Alguns nascem prudentes. Já começam como uma vantagem, a cindereza inata na sabedoria, meio caminho andado para o sucesso. Com a idade e a experiência, a razão lhes amadurece e o discernimento alcança o equilíbrio. Detestam todo tipo de capricho capaz de atentar contra a prudência, principalmente nos assuntos de Estado, onde é de suma importância a segurança. Estes merecem participar do governo, tanto como timoneiros como conselheiros. 61. Superioridade no que é mais importante. Entre os diversos tipos de perfeição, trata-se de algo raro. Não há quem seja grande sem alguma qualidade sublime. A mediocridade nunca merece aplausos. A superioridade em um empreendimento relevante nos tira do anonimato e nos coloca em destaque. Ser superior numa ocupação humilde é ser algo em muito pouco. Quanto mais fácil, menos glória. Ser excepcional em coisas superiores nos proporciona um caráter altivo, granjeia a admiração e conquista a boa vontade dos outros. 62. Usar os melhores instrumentos. Há quem se faça por sabido por usar instrumentos inferiores. Perigosa satisfação que merece um castigo fatal. O valor de um ministro nunca obscureceu o brilho de seu amo. Ao contrário, todo o crédito pelo sucesso recai sobre a figura principal, assim como a crítica, no caso do fracasso. Os chefes é que ganham a fama. Nunca se diz ele tinha bons, ou maus, auxiliares, mas ele era bom ou mau artífice. Portanto, escolha com cuidado, examine os seus ministros. Em suas mãos está a sua fama imortal. 63. A vantagem de ser o primeiro. Vem em dobro quando se é verdadeiramente superior. Empatando em outros aspectos, aquele que dá o primeiro lance tem vantagem. Muitos teriam sido uma fênix em suas atividades se outros não os tivessem percebido. Os primeiros são os primogênitos da fama, e os filhos seguintes têm de pleitear o pão de cada dia em juízo. Por mais que se esforcem, não conseguem se livrar da pecha de serem imitadores. É sutileza dos prodigiosos abrirem novos caminhos para alcançar a perfeição, contando que a prudência dê segurança às suas aventuras. Por meio da inovação, os sábios se inscrevem no rol dos heróis. Alguns preferem ser os primeiros na segunda classe a ser segundos na primeira.
64. Evitar os dissabores. É tão benéfico quanto sensato. A prudência o poupará de muitos. Trata-se da Luciana da felicidade, por isso, da satisfação. Não dê aos outros más novas, a menos haja um remédio, e acautele-se ainda mais para não recebê-las. Há os que só têm ouvidos para a doçura da lisonja, e outros, para o amargo da intriga, e há os que não sabem viver sem uma dose diária de desgosto, a exemplo de Mitridates com seu veneno. Não é possível viver bem infligindo a nós mesmos sofrimento vitalício a fim de agradar aos outros, mesmo que seja alguém íntimo. Nunca peque contra si mesmo para satisfazer aquele que o aconselha e fica de fora. Quando agradar a alguém envolve impor sofrimento a si mesmo, lembre-se desta lição. Antes o outro se magoar agora do que você se aborrecer mais tarde, e sem remédio. 65. Gosto elevado. O gosto exige cultivo, assim como o intelecto. Sua compreensão estimula o apetite e o desejo e, mais tarde, aviva o deleite de sua posse. Conhecemos a grandeza do talento de alguém por suas aspirações. Só algo grande pode satisfazer uma grande capacidade. Bocados grandes são para grandes paladares, assuntos elevados, para caracteres elevados. Até os mais valentes temem ante o seu julgamento, e os mais perfeitos perdem a autoconfiança. Poucas são as coisas de primeira magnitude. Poupe seu apreço. Adquire-se o gosto pelo convívio com os outros e se herda com a continuidade. É uma sorte poder se privar com alguém de gosto perfeitamente desenvolvido. Mas não se declare descontente com tudo. Trata-se de uma extrema tolice, mais odiosa quando por afetação do que por verdadeiro desagrado. Há quem gostaria que Deus tivesse criado outro mundo e outras perfeições só para satisfazer sua fantasia extravagante. 66. Atenção para que as coisas saiam bem. Alguns preferem o rigor dos meios do que a felicidade de realizar metas. A desgraça do fracasso excede a perseverança demonstrada. Quem vence não precisa prestar contas. A maioria presta mais atenção ao sucesso ou fracasso do que às circunstâncias. A nossa reputação jamais sofre quando conseguimos nosso intuito. Um bom final transforma tudo em ouro, por mais inadequados tenham sido os meios. É uma arte contrariar as regras para conseguir um final feliz. 67. Preferir ocupações louváveis. A maioria das coisas depende da satisfação dos outros. A estima é para a perfeição o que a brisa é para as flores, alento e vida. Certos cargos gozam de estima universal, ao passo que outros, embora mais importantes, mal se notam. Os primeiros são vistos por todos que captam a benevolência de todos. As últimas são mais raras e exigem mais habilidade, mas ficam na sombra e mal se percebem veneradas, mas não aplaudidas. Entre os príncipes, os mais celebrados são os vitoriosos, e eis porque os reis de Aragão foram tão aclamados. Eram conquistadores e guerreiros magnânimos. O homem de talento deve dar preferência às ocupações célebres, que todos podem ver e partilhar, e ficará imortalizado pelo sufrágio geral. 68. Fazer os outros entender. É melhor do que fazê-los recordar, pois o entendimento é mais importante do que a memória. Às vezes, é preciso lembrar, noutras, aconselhar o que convém. Alguns deixam de fazer o que é oportuno simplesmente por nunca ter lhe ocorrido. Que o conselho amigável ajuda a perceber as vantagens. Um dos maiores privilégios da mente está em discernir o que mais importa. Na falta deste, muitos sucessos não se realizam. Aquele que tem luz a conceda, e os que não a têm a solicitem, o primeiro com cautela, os últimos com discrição, por insinuações. Tal sutileza é especialmente necessária quando o conselheiro tem algo em jogo. Convém abrir o jogo e ser explícito só quando a insinuação não basta. Tendo já obtido um não, vá com jeito, atrás de um sim. Na maior parte das vezes, não se conseguem as coisas por não se tentar consegui-las. 69. Não ceder a um capricho vulgar. Os grandes não se curvam diante de impressões passageiras. É prudente refletir sobre si próprio, conhecer a própria disposição, e se prevenir. Considerar o outro extremo para, entre a arte e a natureza, acha o ponto de equilíbrio da síntese. Para se corrigir é preciso se conhecer.
pois existem verdadeiros monstros da impertinência, sempre levados pelos caprichos, que fazem variar seus afetos. Arrastados por esse desequilíbrio vulgar, se envolvem em suas tarefas de forma contraditória. Tal excesso, além de arruinar a vontade, também distorce a razão, perturbando o desejo e a compreensão. 70. Saber dizer não. Não se pode conceder tudo a todos. Dizer não é tão importante quanto conceder, principalmente para aqueles que mandam. O que importa é como isso é feito. O não de alguns agrada mais do que o sim de outros. Um não dourado satisfaz mais do que um sim lacônico. Muitos têm sempre o não na boca, e estragam tudo. O não é o que primeiro lhes ocorre. Podem ceder depois, mas não são estimados, porque já de início foram desagradáveis. Não se deve negar de chofre, que se saboreia a decepção pouco a pouco. Nunca negue nada por completo, os outros deixariam de depender de você. Deve haver sempre resquícios de esperança para adoçar o amargor da recusa. Que a cortesia ocupe a lacuna deixada pelo favor, e que as boas palavras compensam a falta de ação. Não e sim são palavras breves, mas exigem uma reflexão prolongada. 71. Não ser contraditório, nem por temperamento, nem por afetação. O sábio é coerente em tudo que diz respeito à perfeição, o que justifica sua fama. Muda apenas quando mudam as causas e os méritos. No tocante à prudência é feio variar. Alguns, a cada dia, nunca são os mesmos. Sua sorte muda diariamente, assim como sua vontade e seu discernimento. Ontem concederam, hoje negam. Difamam sua própria reputação, confundindo os outros. 72. Ser decidido. A má execução prejudica menos que a indecisão. A estagnação estraga mais as coisas que um movimento. Alguns homens são incapazes de decidir e precisam do impulso alheio. Às vezes, a causa está não na perplexidade, uma vez que eles veem com clareza suficiente, mas na falta de iniciativa. Perceber dificuldades pode ser uma habilidade, mas descobrir uma maneira de evitá-las revela uma habilidade ainda maior. Já outros homens não se embaraçam nada e têm grande capacidade de juízo e decisão. Nascidos para posições elevadas, sua compreensão clara lhes conquista o sucesso com facilidade. Existir. Clique no primeiro link e saiba mais. Vamos lá, o que está esperando? Clique no primeiro link e saiba mais.